Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido? Porque na provocação de hoje eu vou te demonstrar o porquê que a possível guerra civil que vai acontecer no Brasil em 2027 vai afetar a sua vida mais do que você imagina. E possivelmente você vai ser responsabilizado por essa guerra civil. E já tem algumas provocações que eu venho falando que não adianta as pessoas ficarem tentando remendar a Constituição, tentando remendar esse ordenamento que a gente segue hoje, pelo fato de que um indivíduo não vai respeitar o ordenamento se a estrutura não o auxilia nas resoluções das suas demandas. Ou seja, esse sentimento de que não vale a pena já tomou boa parte do país e os indivíduos dificilmente vão seguir as leis, as regras, porque eles se sentem prejudicados pelo país. Então não adianta tentar fazer muita remenda. É um dilema complexo de como a gente vai segurar a sociedade brasileira no futuro. E eu tava vendo algumas repercussões aí do caso do Renan do MBL, que estava junto com o prefeito e falou que a polícia tem que arrumar um jeito de travar os marginais, mesmo que marginais não, criminosos, mesmo que esses criminosos porventura venham a ir de Vasco, né? E isso gerou muito debate, muita gente alegou que o Renan estava correto, só que ele tá querendo fazer mídia porque ele é do MBL. E eu acho isso uma estupidez, porque eu acho que não é o momento de você querer ficar de birrinha com o MBL, porque nós temos um dilema. Ou a gente resolve isso antes do Brasil quebrar em 2028, você já deve ter visto que o Lula comentou que em 2027 algumas contas não vão ser fechadas, ou você espera para combater esse crime organizado depois de 2028, que a polícia não vai ter dinheiro para agir. Então assim, é um estado de emergência e que tá muita gente ainda brincando com o tema. Ah não, o MBL tá de meme. E as pessoas não estão percebendo que o espírito social do brasileiro, ele deu uma flipada nessa ideia de como o brasileiro enxerga segurança pública. Entenda espírito social como um consenso médio de como a massa enxerga determinada existência na realidade. Segurança pública é uma existência na realidade que foi moldada nos últimos tempos por uma elite que ela é regida por uma espécie de meta-conservadorismo. Veja, os pais do conservadorismo, eles achavam que o homem, o indivíduo, ele não deveria se restringir por forças exteriores, tipo o Estado ou Deus. O homem deveria buscar a consciência, a iluminação e aí sim conseguir implicar a si mesmo freios e contramedidas. Isso é meio que a cerne dos romancistas. Eu tenho a iluminação da realidade e consigo me frear. De certa forma, eu acredito nessa ideia. O problema é que a elite, ela se programou para enxergar isso, ela usou a mídia para espalhar esse conceito como se todo mundo que não quisesse seguir esse conceito fosse um asno, só que a mídia esqueceu que os pais do conservadorismo eram um bando de playboy, filho de burguês e dono de fábrica, depois que a Inglaterra saiu de um pós-feudalismo para a Revolução Industrial. Então, tipo assim, é você enxergar o mundo de uma posição onde você não entende os fenômenos que acontecem na base da sociedade. Para você chegar no status de poder se preocupar com a imanência do espírito, cara, você tem que ter uma estrutura mínima. E esse pessoal é maluco, eles não conseguem entender isso. E talvez essa seja, na minha opinião, a maior dificuldade que o Tarcísio vai encontrar em 2027. Porque ele tem esse clima de buquelização e também tem esse antigo conceito de reabilitação e expansão da consciência de parte da elite. E esses dois conceitos estão conflitando entre si.
uma coisa que é certa, o Tarcísio vai ter que recuperar 30% do território de todas as cidades do país que são comandadas pelo crime organizado. Isso aí já está dado, ele vai ter que fazer isso. A pergunta que fica é, será que ele vai queimar o seu espaço, queimar a sua imagem como político para enfrentar essa elite mais idealista? Ou ele vai ser um Bolsonaro 2 que teve o clima, teve tudo e ao tentar negociar, ao tentar fazer um meio termo, acabou não fazendo nada? Porque eu tava vendo o governador do Rio de Janeiro falando e ele reclamando, cara, eu já aprendi garoto que roubou mais de 60 vezes. E, cara, deu um estralo na minha cabeça. Eu falei, cara, o Rio de Janeiro é um ensaio de guerra civil, cara. É impossível que o Rio de Janeiro não seja um palco, o coração dessa buquelização. Vai ser o exemplo global do que é a buquelização. Porque a população já tá de saco cheio e o espírito social do carioca já flipou. O carioca não quer saber de reabilitar ninguém. Ele só quer que acabe com isso. É repressão, medo, e se o indivíduo continuar, é Vasco. Então, assim, você analisa como que o crime está agindo no Rio de Janeiro. Cara, eles estão aproveitando que esse Lula 3 não quer usar o exército e os caras estão montando o exército deles. Você vê que é uma expansão contínua. Eu expando, monto piquete, controlo internet, gás, supermercado, loja, arrecado esse dinheiro, compro mais munição, junto mais pessoas e expando. Invado outro território, tiro o controle sobre o tráfico dali. E, cara, não dá pra tu recuperar essas cidades com a PM. A PM não consegue lidar com o exército do crime organizado. Ou seja, o exército vai ter que entrar, vai ter que fazer operação e, cara, vai dar muita merda. Mas vai dar muita merda mesmo. Eu acredito numa espécie de guerra civil. Você deve estar se perguntando, bom, se o espírito social já pendeu para buquelização, por que guerra civil? Porque eu acredito que guerra civil seja dois grupos usando as suas forças para se combaterem. E veja, nunca desconfie da força da elite intelectual de um país. Ainda mais a elite do Brasil, que é um país onde 90% da população é semi-analfabeta funcional. Então, assim, o uso da mídia para humanização das pessoas que vão ser capturadas nessa guerra civil, cara, vai ser papo de show. Vão fazer show de transmissão, vão escalonar qualquer ação de agente público, vai virar um entretenimento, vão mandar essas imagens para fora e dificilmente isso não vai virar uma espécie de proteção desse grupo, desse bloco de força criminal, de criminosos. E possivelmente se estoura até mesmo para você, porque o combate da mídia não vai ser só em relação ao bloco militar, com toda aquela papagaiada de estamos sofrendo, tem um grupo no poder militar, voltamos à ditadura, e você vai ser credenciado e catalogado como alguém que defende a ditadura no Brasil. E óbvio, como a gente já tá vendo no Equador, isso vai dar um rebote do caramba. O crime ele vai barbarizar a sociedade para tentar fazer atos terroristas e travar a volúpia desse avanço, dessa possível retomada de território que o Tarcísio vai ter que fazer. E eles vão fazer isso porque eles já estão chancelados por essa ala intelectual que o Brasil tem, essa elite intelectual vai chancelar. Então se prepare, se você mora em uma área muito tensa, saiba que vai haver rebote e vai sim haver uma proteção da mídia em relação a esse rebote, porque esses queridos anjinhos estão sendo oprimidos pela ditadura do Tarcísio, por um exército covarde. Eles têm que reagir e você vai ficar de sacrifício para esse rebote. E pode até parecer um pouco meio que um datenismo cultural que eu tô fazendo, mas quem arca com toda essa palhaçada é a população.
essa noção de recuperação, ela vai vir da metade da pirâmide social. Veja, a elite, ao longo de vários séculos, pelo menos esses 2 últimos séculos, o debate todo é sobre a redução de atrito dentro das relações, das posições da hierarquia social. A elite é a elite intelectual que ajuda a administrar determinado território. A força motora, a força de violência, ela está totalmente localizada no meio da pirâmide social. Esse ódio à classe média de alguns grupos é porque a faixa técnica, tanto de polícia quanto de contador, essa parte de execução técnica está na metade da pirâmide. E uma das metodologias que a elite sempre usou foi amarrar a mão desse meio de triângulo, nesse meio de pirâmide, e deixar a base cometer algumas violências. Só que tu vai apanhando, chega uma hora que tu cansa. E na minha opinião, essa buquelização do Brasil vai partir justamente da potência de violência dessa classe média. Você vê que o debate ele já está até, de certa forma, bem aquecido, porque você vê um Renan do MBL numa tribuna do Parlamento Paulista falando sobre como que a polícia deve agir e toda a metodologia que ele propôs, você vê que já é um debate até de certa forma bem pensado, bem calculado, não é algo emocional. Você vê também alguns juízes já dando algumas pinceladas, o Alexandre Xandão já deu algumas pinceladinhas sobre o assunto. E cara, eu não sei se você percebeu, mas o pessoal já está tornando o assunto um pouco mais palatável, porque eles sabem que vai haver rebote de fora do país. Porque assim que começarem a agir dentro do território, a mídia vai entrar em choque, vai começar a propagar, e daqui a pouco tem ONU, tem um monte de grupos aqui. E não se esqueça que nós temos um império do outro lado da América para cima, na América do Norte, que está salivando para que o Brasil entre em alguma crise, para que ele possa vir ajudar com todas as aspas possíveis o Brasil. Então, o valor essencial dessa operação toda é sutileza e movimento cirúrgico. Quanto mais cirúrgico, quanto mais eficiente e eficaz as operações forem, menos dano na imagem do Brasil. Tudo isso vai ter que ser feito dentro de uma potência que não jogue mais lama ainda na imagem do Brasil. Por mais que eu acredite que o Brasil possa se tornar uma referência de defesa e segurança. O Tarcísio ele chega com a força conjunta, que ele chega com praticamente o Centrão, que não se importa com a eleição, porque as pessoas que votam, a militância do Centrão, as pessoas que votam neles, são meio que pessoas fantasmas. Então são pessoas que não se importam muito. Então assim, o Centrão não tem uma base militar, uma base de militância que vai gerar uma pressão. E o Tarcísio aí, ele é o 01 do Exército, da escola do Exército. Então tem uma relação mais do que excelente com as Forças Armadas. Como eu disse antes, o problema todo está em o Tarcísio, ele vai ser um presidente que quer ficar mais 2, 3 mandatos na política, ou ele quer resolver esse sofrimento eterno que é a vida do brasileiro. Porque eu acho muito difícil que haja uma janela tão favorável a essas ações contra grupos armados dentro do país, porque os próximos 2 ciclos eleitorais vão ser os próximos 8 anos de uma janela totalmente mais à direita. E se o Tarcísio não aproveitar, cara, estamos muito ferrados. E, obviamente, como eu disse, se prepare, porque você entra nessa história toda, porque vai ter uma guerra de narrativa. O Tarcísio é um militar. O Tarcísio tem um parlamento da tropa do gado, da tropa da Bíblia, da tropa. Então, assim, essa narrativa de estamos vivendo um regime de ditadura, os apoiadores da ditadura, toda essa ideia, toda essa narrativa em cima
dessa recuperação de território vai ser insuportável. E como eu disse antes, sim, o Tarcísio é militar, mas ele é o novo Bigode? Não, ele não é o novo Bigode. Veja, essa provocação não tem o intuito de querer pregar violência por violência. Eu acredito realmente até que os pais do conservadorismo têm muita razão sobre essa busca do indivíduo por consciência. Só que nós não temos tempo. Ou você gera o medo de cometer crime e vai arrumando a economia aos poucos, enquanto você gera uma sensação para segurança, a sensação na população de segurança, e vai ali podando maus indivíduos que estão tentando desequilibrar a ordem, ou simplesmente entrega o país para forças exteriores, porque nós temos um dilema de segurança. Ou a gente usa esse final de orçamento para capacitar policiais e o exército contra ameaças exteriores, ou o Brasil vai ver uma guerra civil não de policiais contra crime organizado, mas possivelmente do crime organizado contra o Império Americano. Porque eu acho muito difícil o Trump olhar para toda essa crise que vai acontecer no Brasil e simplesmente não falar, não, o Brasil é um país muito grande, se der muita merda vai vir aqui para os Estados Unidos, então nós vamos lá para coibir os grupos terroristas do Brasil. E vão invadir o país, possivelmente vão cobrar a Amazônia, do mesmo jeito que eles estão fazendo com a Ucrânia, e o Brasil vai perder a sua soberania e vai perder o seu cofre de terra rara. E a probabilidade disso acontecer é gigantesca. Nessa crise tarifária, a China já falou que vai reduzir a quantidade de terra rara que os americanos recebem. E se tu não sabe, toda a tecnologia americana depende dessas terras raras chinesas, porque é o maior cofre de terra rara do planeta e o segundo é o Brasil. Então, ou a gente aproveita para limpar e manter a casa em ordem para evitar narrativas de invasão, ou nós vamos ser tomados pelo crime e depois nós vamos ser tomados pelo Trump. E se tu é uma putinha que fala, nossa, se o Trump vir vai ser bom, vá se ferrar, você é uma putinha, vá se ferrar, você é um imbecil. E para fechar a provocação, já terminando, cara, se você é sobrevivencialista, já tá tranquilo, você já sabe que vai dar merda. Se você não é da tropa do bunker, cara, já junta dinheiro, faz o esforço, junta alguma moedinha aí que dê para sobrar depois no final do mês. E procure alguma cidade um pouco mais do interior, saia da capital, porque capital vai virar um bagulho maluco nos próximos 5 anos, vai ser um negócio insalubre. E se prepare, porque vai rolar essa guerra civil e a população vai entrar em choque. E uma população em choque, ela vai fazer coisas inimagináveis. O brasileiro, ele tá acostumado com violência, com roubo, com um ou outro se matando, mas a brutalidade que o exército vai ter que empregar nessa operação de retomada de território vai lembrar mais ou menos a reação que a população americana teve assistindo o conflito no Vietnã. O povo vai entrar em choque. Não sei se vai haver uma era hippie no Brasil, pregando a paz, tomando LSD, mas, cara, se prepare porque vai haver uma tentativa de contenção de apoio a essas medidas. Veja, a maneira mais eficaz que eles vão encontrar de tentar travar o Tarcísio é tentar minar a base de apoio deles, obviamente perseguindo apoiadores, porque eles sabem que dependendo do resultado, dá para tu derrubar o Tarcísio aí no segundo ano do mandato dele. Se ele puxar esse enfrentamento, ele pode ser derrubado, porque não só o enfrentamento vai estar acontecendo, mas também uma crise econômica. Então, assim, você tem duas buchas gigantescas para resolver
Se tu resolver a econômica e ignorar a população, o crime toma conta, e se tu ficar olhando pro crime, tu vai ter dificuldade aí com a economia. E o discurso de ódio, a opinião de ódio vai ser tema nos próximos 8 anos aí de ciclo mais à direita. A ideia de temos que regular a rede social, temos que travar o que as pessoas falam, temos que prender quem está propagando, vai rolar tudo isso. Como eu disse na provocação passada, essa crise humanitária vai abrir a porta para um monte de ideia maluca, tanto dos polos à esquerda quanto dos polos à direita. Então já se prepara. Tem muitos desses daqui, muito da elite social, já estão aí falando, em nome de Deus e Jesus e conversão. Cara, fique ligeiro. Esses malucos, eles sabem todas as crenças da massa e vão usar cada crença possível para tentar gerar uma fragmentação de base de apoio, para tentar corromper o conceito da base de apoio e fazer com que as pessoas dessa base se degladiem. Então, assim, você vai ver muito cristão contra cristão, muito libertário contra libertário. Então você vai ver muito liberal, maluco, de sapatênis. Você vai ver de tudo, porque vai ser uma das maneiras dessa elite intelectual que não tem arma, mas ela tem neurônio. Então se prepare, porque vai rolar o apocalipse zumbi. E é só loucura. Os próximos anos aí é colapso econômico, é crime organizado, é ideologia maluca, vai rolar de tudo. Todos os incentivos para você se precaver. E obviamente, se tu ainda tem dúvida, o preço da liberdade, acredito que vai ser a guerra que vai ser aí, infelizmente, mandar de Vasco muita gente, beleza? Essa provocação, como todas as provocações, é baseada no Revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado. Não seja crédito afetivo, pelo amor de Deus. Não. Talvez não seja o momento de você carregar empatia no peito, porque ou é eles ou é você, beleza? Essa é a provocação de hoje. Se você acha que essa provocação te trouxe alguma reflexão, já vem aqui, se inscreve, deixa o like, compartilha com seus amigos. O canal precisa dar uma monetizada e mete aquele 1.5 e dá uma maratonada nessas provocações aqui, porque todas essas provocações trazem as possíveis ações das elites sociais e da elite dos agentes públicos nos próximos eventos que vão acontecer no Brasil. Então, se tu ainda não percebeu alguns eventos possíveis, algumas agendas possíveis, vem aqui que você vai estar bem informado, beleza? Então, fique com Deus, até a próxima provocação, um forte abraço.